responsabilidade para cumprir no século 21. Em primeiro lugar, o ministério é gerado em nossas vidas por Deus e confirmado pelos homens. O que é ser um ministro? O que é ministério? O que é ministrar? A palavra ministério deriva-se de uma palavra grega neotestamentária, e dentre as raízes da palavra grega para ministério, eu quero destacar e salientar somente uma das palavras no grego para ministério é remator. Uma das palavras no grego do Novo Testamento para ministério é ruperia, ruperes, que significa remator. O ministro, na linguagem de Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele usa a palavra ministro, significando um remador, aquele que ficava no final do barco, na polpa do barco, ali naquela cabine remando. Uma das palavras para ministério, para ministro, é remador. Nós estamos remando nos mares desta vida. Mas aqui Paulo diz: cumpre o teu ministério. O ministério é gerado em nossas vidas por Deus e confirmado pelos homens. Abra sua Bíblia comigo ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo e o versículo de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 6. O ministério é gerado em nossas vidas por Deus e confirmado através dos homens que estão no ministério. Capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo de número 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Veja o versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Frise esta palavra: o dom de Deus que existe em ti. O dom de Deus que existe em ti, para sermos ministro, exercer um ministério dentro das múltiplas facetas do ministério. Eu não sei qual é a abrangência específica que Deus designou para você ministrar no seu reino. O ministério pastoral, o ministério evangelístico, o apostólico, o doutorado, o mestrado, o ministério musical. Eu não sei qual é a área que Deus abriu o leque para você exercer, mas dentre estas várias faces do ministério, a Bíblia diz que o dom é de Deus, o dom é oriundo de Deus, emana de Deus para as nossas vidas. Agora, o mais interessante é isto: estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, alguns termos, algumas palavras Paulo utiliza, transferindo a Timóteo, que Deus me chamou a atenção para compartilhar convosco nesta noite. A primeira palavra está aí aonde lemos mesmo, no versículo 6 e no capítulo 1. Paulo usa dois termos na carta a Timóteo, referente ao dom ministerial que estava sobre Timóteo. Vamos ver qual foi a primeira palavra ou o primeiro termo
versículo 6 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, por cujo motivo te lembro que despertes, guarde a palavra, despertes, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, concernente ao dom de Deus, ou a vocação ministerial. Paulo usa dois termos na epístola de Paulo a Timóteo, que Deus chamou a minha atenção. A primeira palavra concernente ao dom ou a sua vocação é esta: despertes o dom de Deus que é em ti. Despertes. Dá para nós visualizarmos isto aqui. Uma pessoa que está dormindo e, por exemplo, chega outra pessoa próxima a ela, está despertando. Ou então outra pessoa que está acordada, mas a mente está longe de algum ambiente e ela precisa ser despertada. A primeira palavra concernente ao dom ministerial, a vocação ministerial é essa: despertes, 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 despertes. Cumpre, cumpre, cumpre o teu ministério, o nosso ministério, a nossa vocação ministerial. Paulo, quando fala isto, despertes, se você estudar o contexto do capítulo 4 e o contexto dos capítulos anteriores e o livro anterior, que é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a ideia de despertar aqui era devido ao sofrimento que Paulo e Timóteo estavam vivendo. Timóteo estava não com os pés no chão, não sentindo o solo. O sofrimento era tão grande, o sofrimento, as batalhas era tão grande. É como que se Timóteo estivesse anestesiado através do sofrimento. Paulo está dizendo: eu sei que você está anestesiado por causa da perseguição do Império Romano, Timóteo. Eu sei que você está abatido por ver que o teu pai na fé está prestes a ser promovido para as mansões celestiais. Mas a minha palavra para ti, Timóteo, não é: retroceda, regrida, largue o ministério. Pelo contrário, Paulo diz: reaviva, desperte, reaviva. Esta noite Deus está falando pela sua palavra: desperte, desperte, despertes. Faz assim no companheiro que está do seu lado: desperte o dom de Deus que é em ti, desperte o dom de Deus que é em ti, desperte. Quando alguém vai trabalhar, se ela está dormindo, ela programa o seu celular, ela programa o seu relógio para que ela possa despertar na hora correta, para que ela possa primeiro fazer a higiene, depois ela possa arrumar-se para ela ir em prol do seu objetivo, para que no fim do mês ela traga o sustento da sua família. Primeiro, a pessoa é despertada porque ela precisa fazer a higiene bucal. O primeiro motivo, ou a primeira razão, oh aleluia, que Deus te quer despertar em nós o dom que Ele gerou em nós, é por causa da urgência da santificação. O trabalhador tem que ser despertado no mínimo 30 minutos ou 1 hora antes de trabalhar, para ele fazer a higiene. Ele dormiu, ele precisa limpar os olhos, lavar o rosto, tomar um banho, escovar os seus dentes. Nesta noite, oh aleluia, Deus quer nos despertar, Deus quer nos